Graça e paz. Quero falar neste momento, né, a respeito de algo que está tomando conta, né, da humanidade, que é a ansiedade. Parece que nós vivemos hoje, né, ligado no 220. Todo mundo quer estar correndo, todo mundo quer. Nós vivemos no tempo, né, do fast food, do micro-ondas, do miojo, tudo rápido, né? Tudo para ontem. Todo mundo quer tudo para ontem. Só que isso está trazendo uma aceleração muito grande dentro de nós. E isso está prejudicando muitas pessoas, levando muitas pessoas para quadro, né, de ansiedade tão grande que às vezes chega num pronto-socorro, num pronto atendimento, achando que está tendo um infarto. E aí quando vai ver é crise de ansiedade, não é infarto, é crise de ansiedade. Então é algo que nós precisamos aprender a lidar com isso. Como lidar com a ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela na dose correta, ela é saudável, né? Você fica ansioso por uma viagem que você vai fazer, fica ansioso por um casamento, né? Nossa, eu vou me casar, então é normal você ter essa ansiedade, é até bom, né? Porque é uma ansiedade boa, gostosa, né? Ansiedade por algo que vai acontecer de bom, né? Mas a ansiedade, aquela que você quer antecipar o futuro, aquela que pinta, né, um cenário trágico, ela é tremendamente prejudicial. Primeira coisa que nós temos que compreender que nós não temos o controle de tudo. E é tão interessante que quando Jesus estava falando sobre ansiedade, aqui em Mateus 6, ele fala que nós não precisávamos ficar ansiosos pelo que havia de comer, de beber, de vestir, né? Porque o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E quem se preocupa com isso eram os pagãos. Fala assim, olha, o verso 32, porque todas essas coisas os pagãos procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, aquele que fica preocupado com essas coisas eram os pagãos. É o que Jesus estava dizendo. Mas estava dizendo que o nosso Pai Celestial, ele cuida de nós. E se ele cuida de nós, ele cuida de todas as coisas. Mas o que eu quero ler, o verso 27 fala assim, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Ou seja, compreender que eu não tenho controle de tudo. Eu preciso aprender a focar naquilo que eu controlo. Eu controlo os meus pensamentos, eu controlo, né, a minha carne, eu controlo as minhas emoções e eu controlo as minhas ações. Se eu controlar o meu pensamento, eu vou ter controle sobre as minhas emoções, porque tudo começa no pensamento. E se eu consigo controlar minhas emoções, eu vou controlar as ações. Então, isso eu tenho controle. Controle sobre mim mesmo. Mas eu não controlo pessoas. Eu não controlo situações. Eu não controlo clima. Eu não controlo tanta coisa, né? Então, essas coisas que eu não posso controlar, por que eu vou me preocupar com elas? Se eu não consigo controlar. Então, eu não consigo controlar muito pouco, né? Muitas poucas coisas. No máximo, você consegue influenciar, né, com a sua vida, com o seu testemunho, mas nunca controlar, né? Então, quando nós entendemos que eu não tenho controle de tudo, Jesus falou aqui, qual de vós podeis, com toda a sua ansiedade, aumentar um côvado à sua altura? Você não pode. Ninguém pode. Então, eu tenho que focar naquilo que eu controlo, não naquilo que eu não controlo. Porque não adianta, eu vou ficar sofrendo antecipadamente por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. Porque a maioria das nossas preocupações, elas não acontecem. O psicólogo Augusto Cury, ele fala que 90% das nossas preocupações, elas não acontecem. E 10% acontecem diferente da forma que nós pensamos. Então, eu preciso o quê? Focar naquilo que eu controlo. E toda ansiedade, ela vai começar no pensamento, através de um gatilho, através de que pode ser uma imagem, que pode ser uma música, que pode ser uma seta maligna lançada no meu ouvido. Então, na esfera do pensamento, eu já tenho que entrar em ação. Eu não posso deixar aquele pensamento se tornar emoção, tornar sentimento, porque senão ele vai acabar se tornando em um comportamento, em uma ação. Então, eu tenho que vigiar na esfera do pensamento, para que isso não
para não ser uma pessoa ansiosa, para não viver na dependência de medicação para ansiedade. Então eu preciso ter todo esse cuidado. Segunda coisa, considerar que a ansiedade é uma energia emocional improdutiva, ou seja, é uma energia que eu gasto no meu cérebro, é uma energia burra. Por que ela é burra? Porque se você dorme, né, preocupado, vamos dar por exemplo assim, você dormiu preocupado com uma conta que você vai pagar. Você acha que essa energia que você gastou de não dormir, né, porque às vezes a preocupação é tanta que você nem consegue dormir, ela colocou dinheiro na sua conta? No outro dia, você amanheceu, o dinheiro estava lá na sua conta para você pagar a conta? Não, não estava, o dinheiro não estava lá. Então é uma energia burra, é uma energia improdutiva, que você gastou à toa. Porque aí o que vai acontecer? Você teve uma noite mal dormida, a sua mente vai estar cansada porque ela não descansou e você não vai enxergar a solução. Então, se você não se deixa a ansiedade te controlar, mas você é que está no controle, o que acontece? Você dorme uma noite tranquila e você acorda descansado e aí você tem condições, né, de raciocinar uma solução para o problema, né? Eu citei uma conta, mas pode ser qualquer outro tipo de problema, né? Então você vai raciocinar, você vai acordar descansado para você pensar, para você raciocinar, para você ouvir a voz de Deus, né? Deus, se você estiver em oração, Deus te direciona, Deus abre uma porta, mas se você está cansado, ansioso, você não consegue ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir enxergar a direção que Deus está te dando e você vai continuar sofrendo. E esse sofrimento pode vir para o seu corpo, porque você vai estar cansado, às vezes com dor de cabeça, às vezes com outros sintomas, né? Então, questione os pensamentos que estão causando ansiedade. Ele vai o quê? Sugando as nossas energias, não é isso? Quais são os pensamentos que estão te deixando ansioso? Então, você precisa parar e pensar. Você precisa pensar. Uai, eu estou pensando nisso, mas por que eu estou pensando nisso? Não, esse pensamento não é meu, não. Esse pensamento é destrutivo. Eu não vou alimentar esse pensamento. E aí, de repente, você começa a pensar em outra coisa. Você pode, né? Como diz o Tom, não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Não vai alimentando. Porque aquilo que a gente alimenta vai viver, mas aquilo que a gente não alimenta morre. Então, não alimente esse tipo de pensamento que vai te levar para a ansiedade, pensamento que vai sugar suas energias. Não faça isso. Então, questione os seus pensamentos. Quarta coisa, não assuma responsabilidade além das suas capacidades. Né? Tem pessoas que eles querem abraçar o mundo inteiro, principalmente pessoas que têm dificuldade de dizer não. Então, isso vai criando a ansiedade. Por quê? Porque você não está tendo a capacidade de fazer tudo aquilo, mas você pegou assim, você foi colocando fardo, que não é o fardo de Deus. A palavra de Deus fala que o fardo de Deus é leve, o jugo do Senhor é suave. Então, se eu estou colocando responsabilidade demais sobre mim, coisa que não é da minha responsabilidade, mas eu estou trazendo aquilo para mim, eu vou ficar sobrecarregado. E aí o Senhor Jesus também fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aí você é aquela pessoa, né, que não sabe dizer não. E aí você vai dizendo sim para tudo, e no final você está ansioso, porque você vai estar pensando assim, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer isso, e você começa a ter aquelas ansiedades, como que eu vou resolver isso, como que eu vou resolver aquilo, como eu falei pro fulano que eu vou fazer isso, eu falei pro ciclano que eu vou fazer aquilo, que horas que eu vou conseguir, e aí você vai sendo sugada a sua energia por isso, né? Então, entenda o seu limite. Todo mundo tem um limite. Entenda o seu limite, né? Busque um autoconhecimento, né? Qual que é o meu limite? Não vá além dos seus limites. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Ou seja, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso cuidar da minha alma e eu preciso cuidar do meu espírito. Então, eu preciso ter tempo para ler palavra, para ler a Bíblia, para ler um bom livro, para me cuidar do meu espírito. Eu preciso ter tempo para eu orar. Eu preciso ter tempo para cuidar do meu corpo, que é o tempo do Espírito Santo, ou seja, uma caminhada,
ou uma academia. Eu preciso ter tempo para isso e eu preciso ter tempo para também cuidar da minha alma, que são as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade, o meu querer. Então eu preciso me organizar. Se organize. Quando nós não organizamos, né, as ideias, elas causam ansiedade. Quando você não se organiza, você não tem uma agenda ali, olha, eu vou fazer isso, vou fazer... Porque quando você está organizado, você consegue controlar melhor o seu dia. Quando você organiza as coisas, você consegue controlar o seu dia. Você não fica aquela pessoa descontrolada, ansiosa. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Não, porque você já se organizou antecipadamente, né? Eu já organizei, olha, 7 horas eu vou levantar, tantas horas eu vou fazer meu devocional, tantas horas eu vou sair para o meu trabalho, na hora do meu almoço eu vou fazer isso, à noite eu vou tirar um tempo para mim, porque se a gente tem que tirar um tempo para a gente também. Vou tirar um tempo para eu ver uma série, para eu ler um livro. Então, se organize e saiba que nós não somos uma máquina. Nós não somos uma máquina. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque se você não cuida de você, como você vai cuidar do outro? Então, por isso que nós ficamos ansiosos demais. Porque nós queremos cuidar de tudo, nós queremos cuidar de todos e às vezes nós não cuidamos de nós. Então, precisamos cuidar de nós, ok? E outra coisa, mantenha-se no presente. A vida está acontecendo agora. A vida, né? O passado, ele já passou. Não tem como voltar. Não tem. Se você errou no passado, fazer o quê? É consertar a partir de agora. Não é verdade? Deixa o passado no passado. Se tem coisas lá no passado, pessoas para perdoar, perdoe hoje. Porque a vida está acontecendo agora. Amanhã você ainda nem sabe se vai acontecer. Então a vida está acontecendo agora. Então priorize o hoje. Priorize o momento, a sua vida hoje. Coloque a sua vida em ordem. Primeira coisa, para você não ser ansioso, coloque a sua vida em ordem. Você não pode controlar, né, tempo, pessoas, clima. Isso não está no seu controle, mas a sua vida está no seu controle. Então, foque nisso, foque na sua vida, foque naquilo que você pode fazer, naquilo que está nas suas mãos para fazer. Não pegue responsabilidade mais. Não vá além, não vá além. Por quê? Porque senão você vai adoecer e aí pronto, acabou. Você não vai poder fazer nada por ninguém. Então, cuide hoje da sua mente, da sua mente. Não fique aquela mente vazia, aquela mente que é governada por pensamentos pessimistas, negativistas. Não, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide do seu espírito, né? Primeiro do espírito, né, da alma e do corpo. Mas cuide-se para que você não seja aquela pessoa ansiosa, depressiva, não entre numa síndrome do pânico e tantas outras coisas. Se você fizer isso, você não vai ser uma pessoa ansiosa. Se organize. Não seja aquela pessoa desorganizada. Organize a sua vida financeira. Porque muitas pessoas ficam ansiosas por causa de vida financeira, por causa que tem que comprar, por causa que tem que fazer aquilo. Então se organize, anote tudo que você precisa pagar. E olha lá, meu salário não vai dar. Então veja aquilo que você pode tirar, onde você pode economizar. Tenha controle sobre a sua vida. Porque se você conseguir fazer isso, você vai conseguir ser menos ansioso. Porque você sabe como que as coisas vão acontecer, né? Controle isso. Agora, pessoas, situações, não tem como você controlar. Circunstâncias, não tem como você controlar. Então, não seja ansioso por causa daquilo que você não controla. É o que o Senhor Jesus falou aqui. E viva no hoje. Porque o verso 34, ele fala assim, estou lendo Mateus 6, tá? O 34 fala assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, para que eu vou viver no futuro, se a vida está acontecendo agora? Né? O inconsciente, para ele não existe passado nem futuro. Só existe o presente. Só existe o presente. Na nossa mente, então, eu tenho que viver no presente. Eu tenho que viver o hoje. O amanhã trará consigo seus cuidados. É o que está dizendo? Deus não vai antecipar o cuidado do amanhã para hoje por causa da sua ansiedade, por causa da minha ansiedade. Não vai, não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu é que tenho que entrar
no controle, eu que tenho que entrar na forma de Deus e não na forma do mundo. Porque se eu entrar na forma do mundo, eu vou viver ansiosa mesmo. Vou ficar comparando minha vida com a vida dos outros e tudo mais. Então, controle-se a si mesmo e você vai viver uma vida com menos ansiedade. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deixa seu like, compartilha o vídeo com quem você acha que está vivendo esse momento, né, de ansiedade, que é muita gente. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.